Depois de dedicar todos os ganhos que teve ao longo da sua vida com muitos investimentos que valeram muito a pena, o Kinji conseguiu alcançar a tão sonhada vida perfeita, onde ele poderia simplesmente ficar com as pernas pro alto o dia inteiro. Ele nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. Mas enquanto ele estava celebrando essa super conquista da sua vida, ele foi simplesmente teletransportado para um outro mundo totalmente aleatório. O cara não pode nem sequer aproveitar. Nesse mundo, o pouco de dinheiro que ele... tipos de criaturas humanoides que vocês possam imaginar. No passado, as coisas eram mais tranquilas e comuns. Tudo era resolvido na base da guerra de raças. E tava tudo certo. Só que as coisas mudaram quando a modernização assumiu. Agora todos trabalhavam nas masmorras. Uma das empresas de mineração que faziam isso é onde o Kinji foi obrigado a trabalhar a partir desse momento. Mas o cara é milionário. A empresa não se importava nem um pouco com seus trabalhadores e força eles a trabalharem horas e horas para aumentar os lucros da empresa. O Kinji estava extremamente frustrado com o fato de que o seu estilo de vida luxuoso chegou ao fim de uma maneira tão inesperada e rápida. Agora ele precisa trabalhar dia após dia, sem único dia de paz. Mas ele acabou descobrindo algo bem interessante. O quê? Uma falha no sistema? Ele chamou um colega de trabalho que se chama Vanib. Ele é frequentemente atormentado pelos outros caras e ele tá sendo bem cauteloso ao se envolver com o Kinji, já que ele é conhecido por estar em uma dívida bem grande. Ele falou pro lagartão o que ele estava pensando, e ele tenta convencer o cara a se juntar a ele. A se rebelar, assim, o lagartão foi influenciado pelo Kinji, e os dois vão andar juntos. Eles começam a se aprofundar nos níveis mais perigosos da masmorra para encontrar Demonite da melhor qualidade. Então depois que eles saem, o Kinji revelou que ele encontrou uma passagem secreta que dá acesso aos níveis mais baixos da masmorra. Dessa maneira, eles fazem vários preparativos com antecedência para garantir que eles estejam seguros. Uma grande quantidade de Demonite são encontradas, mas eles foram emboscados por uma grande criatura na saída. Era um dragão. E quando eles percebem que provavelmente eles vão ser mortos, e não vão o Kinji sobreviver, usa sua inteligência para alimentar esse dragão com uma comida muito saborosa. Ele ofereceu ao dragão fazer isso todos os dias, se o dragão aceitar, proteger eles dos outros monstros. Então depois do dragão aceitar, ele se apresenta como Rin, e o dragão se transforma em uma menina para seguir eles enquanto fica comendo a comida que ele vai dando. É uma troca justa. Dessa maneira, os lucros da equipe de mineração do Kinji subiu muito, mas infelizmente todos os ganhos vão para as comidas da Rin, porque ela tá com fome o tempo todo e precisa de comida, já que esse foi o trato. Durante o caminho deles, o Kinji se deparou com alguns itens mágicos que foram deixados para trás por aventureiros que morreram. Um dos itens acaba sendo um cajado que permite controlar a mente dos outros durante o sono. Então o Kinji usou isso para continuar trabalhando enquanto a galera dormia. De manhã, ninguém se lembrava de nada do que aconteceu. Mas ficavam muito cansados. O pessoal só ficava confuso e não entendia como eles estavam tão cansados se eles estavam dormindo. O lagartão diz que eles estavam infringindo a lei, fazendo isso e que não iria dar certo. Foda-se, importante é ficar rico. Pra isso. E tem uma noite que o Kinji estava aproveitando de um dos resultados extremamente lucrativos desse esquema e o cajado atingiu seu limite e quebrou. E todos a equipe de mineração recuperou a consciência. E assim eles perceberam o que estava acontecendo e dão uma grande surra no Kinji. Por conta disso, o Kinji com o lagartão foram levados para um outro grupo. Eles estavam encarregados de limpar tudo que o grupo fizesse. Enquanto faz o seu trabalho, o lagarto foi pego por um baú. Então, para salvar ele, o Kinji joga os suprimentos na boca desse baú, e o lagarto acaba se machucando bastante nesse processo. E com os suprimentos perdidos, o Kinji é o culpado por isso. E tem que pagar. O pagamento dele foi reduzido e ele foi forçado a fazer turnos duplos para compensar o seu companheiro, que ficou machucado e não poderia trabalhar. O Kinji fica desesperado por ter que recorrer a lixo de um restaurante para alimentar a Rin. E enquanto ele trabalhava no seu turno, ele fica determinado a encontrar uma maneira de subir de posição e ficar ainda mais rico, deixar essa empresa destruir ele. Um membro da equipe de exploração correu porque eles estavam sendo seguidos por um exército de formigas monstros. Os dois correm o mais rápido que eles podiam e aí eles chegaram em um posto avançado de suprimentos. O Kinji entra em contato com seu supervisor, mas ele se recusa a enviar qualquer tipo de ajuda. O exército de formigas estava invadindo
E o Kenji vasculha os suprimentos disponíveis para eles e tem uma ideia. Ele combinou uma poção de transformação com pedaços das formigas que aquele cara tinha conseguido pegar. Bebendo a poção, eles se transformaram nas mesmas formigas. Graças a isso, as conseguiram formigas deixaram sobreviver eles e falar, em paz. Mas infelizmente, eles viram que não podiam escapar da masmorra porque os níveis superiores foram selados quando o pessoal descobriu o que estava acontecendo. Eles foram deixados para morrer. Então, notando que muitas formigas estavam exaustas, o Kenji sugeriu uma solução para isso. Comer eles. E graças à poção, ele consegue entender e falar a mesma língua que as formigas. Usando seu carisma, ele convenceu as operárias a se unirem com ele, prometendo um melhor tratamento e ajudar contra a rainha das formigas. Aparentemente, beleza. O seu plano funciona perfeitamente, com muitas formigas a poção já tá querendo terminando. Uma vida melhor. Então, nós vemos que mesmo depois da poção passar, as formigas ainda continuam sendo influenciadas por eles. A rainha das formigas estava brava com uma situação que estava acontecendo. Ninguém estava trabalhando ainda mais. Dessa expansão do território dela, estava muito pequeno. Ela queria os andares superiores da masmorra, mas de repente ela foi cercada por uma horda de formigas que estavam protestando contra ela. Ela não entende o que estava acontecendo, mas nesse momento o Kenji sai para explicar a situação. Ele só diz para ela que ela estava sendo substituída por ele porque ela não tem o talento necessário para governar as formigas. Tá na hora de um rei. Mostrando seu poder. Ela muda para um modo de combate e ela diz para ele que a única coisa necessária para governar é o poder. Então assim que ela estava prestes a derrubar o Kenji, dragão. A rainha apareceu. Ela tava com muita fome e chateada. Come ela. Porque o Kenji não a alimentou por um bom tempo. Então, ela começou a perseguir as formigas só comer que a estavam rainha. por perto. A rainha reconheceu o dragão, mesmo estando nessa forma humana. O Kenji conseguiu impedir ela de comer as formigas, dando um pouco de carne que ele roubou. Graças a isso, a rainha das formigas vê ele como um herói da sua espécie. E assim, alguns dias vão se passando. Beleza. O lagartão finalmente voltou e se desculpa com o Kenji por ele ter que fazer a sua parte enquanto ele estava machucado. O Kenji não liga muito pra isso, dizendo pra ele não se preocupar. Então ele pede ao lagarto para se juntar a ele no seu novo plano para derrubar a empresa que governa eles. O pessoal da empresa estava tentando esconder o fato que eles deixaram o Kenji mais os outros 2 trabalhadores para morrer com as formigas. Enquanto ele falava, ele mostrou que criou o seu próprio grupo na masmorra com as formigas monstruosas e também o dragão Rin. Mas infelizmente, outra coisa interessante acontece porque o Kenji e o lagarto foram enviados a um campo de treinamento onde eles são submetidos a métodos disciplinares. Todo o objetivo do campo de treinamento é transformar eles em zumbis estúpidos que ficariam felizes de oferecer tudo para o sucesso da empresa. Todos que trabalhavam ali começaram a aceitar o seu destino, e assim foi revelado que eles são completamente submetidos à magia negra que gradualmente faz uma lavagem cerebral neles. Uma vez que todos são convertidos, eles são enviados de volta para a masmorra. Mas no caminho de volta, o Kenji sai do estado de lavagem cerebral e se certifica de que o lagarto também recupere seus sentidos. Comendo um cogumelo ou uma planta. Eles comem algumas ervas. Elas conseguem impedir eles de sofrerem lavagem cerebral. Ele também coloca as mesmas ervas na comida dos caras que faziam a magia. E os caras ficam todos drogados. Eles enlouquecem, explodindo todo o lugar. Depois que eles voltam para a empresa, eles são apresentados a Shia. Ela fica encarregada deles. Mas ela tem a dificuldade em controlar a sua força e até joga o lagarto na parede sem querer. Escutando que o Kenji não era dedicado à empresa, ela o levou para a masmorra para saber o quão forte ele é. Então, um grande monstro apareceu. O Kenji recua, sendo incapaz de lutar contra ele. Mas nós vemos que a Shia derrota ele facilmente. O Kenji foi abordado por uma formiga que apareceu ali, e a primeira coisa que ele faz é proteger ela. Mas a Shia avança nele, achando que ele também era um monstro. Então a Rin apareceu e sofreu o ataque por ele, mas não fez nada. E ela decidiu usar uma das suas transformações na frente dela. Nessa forma, ela consegue facilmente derrubar a Shia. Ela fica gritando sobre como eles estavam quebrando as regras da empresa. Foda-se. Então, pra deixar ela quieta, eles tiram uma foto como suborno. Que ela fazia parte disso. E ela não sairia gritando por aí o que estava acontecendo. Agora, ela vai ser obrigada a trabalhar para eles. Então, por causa da fotografia. O Kenji estava sendo pressionado a devolver o ouro que ele tinha emprestado. Ele foi mexer logo com um agiota. O pessoal tinha o interesse de dar um prazo final para ele antes de tirar a sua vida. Lá dentro da masmorra,
A Shia estava tentando ensinar ao Kenji e o lagarto a se defender, a lutar, mas o Kenji estava muito preocupado por conta em da não dívida morrer. dele. Só que nessa hora que eles estavam pegando o sangue dos monstros, ele tem uma ideia. Ele iria criar uma fazenda de monstros dentro da masmorra. Eles conseguiriam domesticar e eles colheriam o sangue deles sem ter que matar ou lutar contra os monstros. Essa ideia se torna tão lucrativa que ajuda ele a pagar até a sua dívida. Uau! Nessa hora, um terremoto começou a acontecer. E vão perder todos os monstros, desmoronar, fazendo a Shia cair em um buraco. O Kenji na hora tenta salvar ela, mas acabou caindo junto. Depois disso, nós vemos o dono da empresa, que é uma menina, montando seus planos para entrar de fato na masmorra. Ela estava com os arquivos da Shia com ela. Nós vemos que os dois estavam lá no fundo, onde a Shia agradece a ele pelo esforço, mesmo ele não tendo conseguido salvar ela de cair. Tá. Mas aqui uma criatura apareceu atacando a Shia. Ela estava bem sobrecarregada e fica ferida com o forte ataque que ela teve que lançar. A Shia tem um item que permite uma pessoa ser teletransportada para fora da masmorra, em caso de emergência. Mas, como são dois, a Shia queria que o Kenji usasse o item fugir. e ela ficaria para trás para cumprir o seu dever. O Proteja Kenji se recusa a aceitar isso, pega o item da mão dela e joga fora. Só que ele caiu em cima da criatura e teletransporta ela pro meio da cidade. A Shia fica sem acreditar no que ele acabou de fazer, mas o Kenji não se importa nem um pouco com isso. Ele diz que só estava concentrado apenas nela. E o monstro lá em cima, com certeza, deu algum tempo para eles. O Kenji chamou as suas formigas e prepara várias armadilhas pela masmorra para conseguir pegar aquela criatura que com certeza vai voltar. E quando isso acontece, o Kenji usa a Shia de isca e eles vão correndo com a criatura atrás deles. Já fiquei curioso, quero muito continuar a dano assistir. aos poucos. A Shia pega a sua arma e mais uma vez dá o ela golpe estava disposta a colocar a sua vida em perigo. Sacrifício. O que vocês acharam dessa história? Querem continuação? Deixa nos comentários. Obrigado por assistirem e até amanhã.